tem uma lista dos principais nomes que a CPI deve hoje possivelmente aprovar a convocação. Lembrando que a maioria dessas pessoas será convidada, não tem, nesse primeiro momento, a obrigação de aparecer. Mas a CPI pode sim obrigar pessoas a aparecerem lá, porque lembremos, CPI tem poderes provisórios, né, temporários de polícia, né, inclusive para quebra de sigilos, por exemplo, tá? Então, o tom da CPI é um pouco esse. Então, vamos lembrar rapidamente quem é que pode aparecer na CPI nas próximas semanas. Anderson Torres, nosso já conhecido ex-secretário de Segurança Pública do DF e ministro de Justiça do Bolsonaro, o homem da minuta do golpe, que até ontem, né, estava preso. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o homem do celular que tem vazado várias coisas por aí, mostrando que havia também uma intenção de organização de golpe de Estado entre os militares que cercavam o Bolsonaro, lembrando que isso aqui ainda não chegou diretamente no ex-presidente, né? Hugo Gonçalves Dias, ex-ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, o homem aquele que foi filmado e foi colocado no ar pela CNN Brasil, né? Como o homem que estava, em tese, ajudando os golpistas no dia ali. A gente já falou extensamente sobre isso. O que a CNN Brasil perpetrou naquele dia como jornalismo foi nada mais, nada menos, e vamos falar português bem claro aqui, do que lixo. Aquela matéria da CNN Brasil colocada no tom em que estava, no frame em que estava, é uma matéria para ser jogada fora. Depois, com análise um pouco mais detalhada, viu-se que o Gonçalves Dias não estava ali ajudando os golpistas. A coisa não parece exatamente o que a CNN colocou no ar no dia, né? Braga Neto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato à vice-presidência, né? Braga Neto, um homem muito importante do governo Bolsonaro, lembrando que também foi um dos caras que foi lá no cercadinho do Bolsonaro soltar aquelas mensagens cifradas para os apoiadores do Bolsonaro, né? Vocês esperem aí, tenham paciência, as coisas vão acontecer. Então seria importante o Braga Neto aparecer lá. Braga Neto, que aliás deveria ter aparecido na CPI da Covid, né? Rolou um certo, digamos assim, entre aspas, acovardamento para chamar o senhor Braga Neto na época, que era ministro do Bolsonaro, agora que já perdeu o cargo, que está um pouco menos blindado, talvez seja obrigado a aparecer na CPI dos atos golpistas e explicar, na verdade, o que é que estava tentando passar como mensagem cifrada para os apoiadores do senhor Bolsonaro. Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, esse homem aqui já foi ouvido na CPI dos atos golpistas que acontece no Distrito Federal. Temos uma CPI rolando lá, já está bastante avançada, e foi uma das pessoas que falou que tentou desmantelar os acampamentos golpistas na frente do quartel-general do Exército em Brasília e foi impedido pelo próprio Exército. Ele e outras pessoas falaram que o próprio Exército fez uma barreira de soldados e, curiosamente, a barreira de soldados não estava voltada contra os golpistas, mas palavras dos próprios policiais militares estava voltada contra os policiais, né? Então vai poder o senhor Fábio Augusto explicar novamente o que aconteceu nessa tentativa de desmantelamento dos acampamentos golpistas antes do 8 de janeiro. Jorge Naime, ex-comandante de operações da Polícia Militar do DF, deu depoimento muito parecido com isso também lá na CPI do DF. Saulo Moura da Cunha, ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, já está comprovado, inclusive por documentos da própria administração pública que foram publicados nas últimas semanas aí, mostrando que este homem aqui, Silvinei Vasquez, era o responsável pela PRF no momento em que, entre o primeiro e o segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal fez várias blitzes, na verdade, né? Em lugares onde o candidato Lula tinha sido vitorioso no primeiro turno, com um intuito evidente de evitar que as pessoas chegassem nas urnas para votar no Lula novamente no segundo turno. Esse depoimento aqui será muito interessante e, como sugestão, caso se recuse a aparecer, a CPI pode forçar que ele apareça, lembrando que CPI tem poderes transitórios de polícia, né? Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI, deu um depoimento também esses dias na CPI lá no Distrito Federal, tem muita coisa a falar, né? Foi mais ou menos bem tratado nessa CPI, veremos como as coisas vão depois.
Elcio Franco, aqui embaixo, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, também militar. Vamos lembrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Militar, vamos fazer aquela joguinho de quadradinho, né? Militar, Anderson Torres, Mauro Cid, Gonçalves Dias, Braga Neto, quem mais aqui? Augusto Heleno, Elcio Franco. Então aqui, ó, metade da lista são militares, né? Então a gente tem um envolvimento bastante grande das Forças Armadas brasileiras nesse dia, né? Quem mais aqui temos? Ricardo Capelli, né? Que foi, se vocês lembram bem, né, o Capelli ligado ao governo Lula, que foi o secretário executivo do Ministério da Justiça, que foi o interventor no Distrito Federal quando o governador Ibanez Rocha foi afastado. Então o Ricardo Capelli assumiu provisoriamente lá o Distrito Federal, afastado pela Justiça, né? Robson Cândido, delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, e George Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza, suspeitos de tentar explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. Isso aqui foi basicamente a tentativa de um atentado terrorista. Lembremos que aconteceu antes do 8 de janeiro. Essa tentativa de atentado aconteceu... Tentativa de atentado é bom, né? Vocês entenderam? Aconteceu em dezembro em Brasília, né? Então isso aqui, essas pessoas já foram ouvidas pela polícia, né? Esse atentado foi comprovado e era um atentado com TNT, com dinamite, que estava instalado em um caminhão-tanque de combustível que iria basicamente explodir o aeroporto de Brasília. Esse é o nível geral do que a gente está vendo por aqui, tá? Então aguardemos hoje quais desses depoimentos serão aprovados lá pela CPI.